Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Ulisses. Antes de tudo, faça a inscrição no canal, ok? Nos ajude. E, no mais, uma boa aula, uma boa semana de estudos. Não deixe suas atividades acumularem. Entre em contato comigo caso seja necessário. Eu estou à sua disposição, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Fique aí agora com a revisão. Olá, meus queridos, bom dia. Nonos anos, vamos aí para a nossa revisão de hoje. Mas, espera lá, se você perdeu a aula passada, é só clicar no link para você poder acessar a aula passada. A aula passada nós falamos sobre a continuação dos aspectos naturais e físicos do continente europeu. Falamos sobre clima e vegetação. Falamos sobre as 6 unidades ou tipologias climáticas da Europa e também falamos sobre a vegetação que corresponde a estes climas. Finalizamos com um conjunto de perguntas, ok? Então, vamos aí para o nosso assunto de hoje. Então, meus queridos, vamos aí para a nossa atividade de número 7. Na atividade número 7, nós iremos falar sobre o capítulo 1 ainda, a Europa Ocidental. Quinta parte, falaremos sobre os aspectos populacionais. De grande importância este assunto para darmos continuidade ao continente europeu. Então, com um pouco mais de 743 milhões de habitantes, a Europa ela representa somente 9,5% da população do planeta Terra. E veja a diferença aqui agora com a Oceania, por exemplo. A Oceania ela representa 0,5% do planeta Terra. Então, as duas menores representações em termos populacionais no planeta Terra, nós temos aí a Europa e a Oceania. Não esqueçam disso. A distribuição da população pelo território é irregular, como você pode perceber aqui no mapa. Ela é irregular por quê? Porque principais focos de índice de densidade demográficas maiores na Europa são aqui justamente na Península Itálica, antes da cidade capital de Roma. Nós temos aqui ao norte da França, ao norte da Alemanha, nós temos aqui ao norte também da Polônia, nós temos aqui a parte da Dinamarca, nós temos Holanda, Luxemburgo, Bélgica, e nós temos aqui a Inglaterra com a cidade de Londres. Então, esses aqui são os focos principais. Veja, Londres, Paris, Bruxelas, Copenhague, Berlim. São todas essas cidades principais. A Itália aqui, por exemplo, nós temos Milão, nós temos antes da cidade de Roma mesmo, certo? Então, essas aqui são as principais capitais e você observe onde está localizado o maior índice demográfico acima de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Está na Inglaterra, na França, na Holanda, na Bélgica, em Luxemburgo, na Dinamarca, na Alemanha e na Itália. Você vê aí um índice populacional vivendo aí. Portanto, a gente também tem uma outra observação, é que aqui, já ao leste da Europa, nós vamos ver, pessoal, interessante isso aqui, que há um vazio populacional, né? Então, você pode perceber que estes aqui são as áreas de maior densidade populacional pela cor tensa vermelho escuro, tá certo? Então, que nós temos que países principais? Nós temos Inglaterra, o norte da França, nós temos o norte da Alemanha, nós temos a Holanda, Bélgica, Luxemburgo e nós temos a Dinamarca. Esses aqui são os principais países. E aqui também ao sul, nós temos a Itália. São países com alta densidade demográfica. Já essas outras áreas, nós temos aqui perfeitamente, dá para entender, um perfil com um vazio populacional. Vamos aí explicar os principais motivos. Primeiro de tudo, questão climática. Quanto mais próximo dos polos, mais frio fica. E aqui nós temos aqui a zona polar do Ártico, né? Logo, tudo aqui acima é, obviamente, uma condição climática muito desfavorável à manutenção da vida humana demográfica, por isso que é menos de um habitante por quilômetro quadrado. Já nessas áreas aqui, são áreas de clima frio, certo? E as áreas de clima frio também têm um problema relacionado à questão climática, mas também à questão dos espaços industriais, certo? São áreas que nós não falamos, que aqui existe grandes espaços, centros industriais.
A parte da industrialização, que são essas aqui que eu acabei de mostrar, são onde estão focadas principalmente a urbanização. Então, nós podemos perceber que, por exemplo, na parte mais oeste, que é essa daqui, nós vamos ter uma concentração elevada. E a maior parte da população ela está concentrada nas cidades principais da França, Alemanha, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Bélgica. Por quê? Repetindo, por conta do processo de urbanização, que ele é altamente direcionado, ligado ao processo de industrialização. Não esqueçamos, aqui Londres, na Inglaterra, foi o berço da primeira revolução industrial. Então vocês não esqueçam. Então esses países, França, Alemanha, Itália, né, que fizeram suas revoluções industriais, também foram os países a iniciar primeiramente o processo de urbanização. O que é o processo de urbanização? É o quantitativo populacional vivendo em seus centros urbanos. Então, quanto mais a industrialização se desenvolvia, o índice também populacional ia sendo atraído para essas áreas, essas manchas, né, de indústria. Então, a urbanização, ela é algo importante de nós entendermos que ela deve ser estudada paralelamente ao nível industrial. A urbanização dos países europeus vem ocorrendo desde a Revolução Industrial, como nós já citamos. As cidades que abrigaram os trabalhadores, que são essas que eu acabei de falar, buscavam empregos nas fábricas. O processo de urbanização se intensificou graças a quem? A essas áreas industriais. Então, nós não podemos esquecer que o processo de industrialização foi importante para a questão do crescimento populacional essas áreas desses centros urbanos. O crescimento populacional da Europa ele é modesto se comparado com os dos outros continentes. Lembrando, a distribuição da população europeia dentro do seu continente é totalmente irregular, sobretudo se considerando o período pós Segunda Guerra Mundial, como já te falei. A taxa de crescimento demográfico anual é por volta de 0,07%, enquanto que os demais continentes estão em 0,90, 1,39 e na África, olha aí, 2,4. Isso se deve ao fato de a Europa já ter se completado, há alguns anos atrás, a sua transição demográfica, ou seja, a passagem de uma fase com altas taxas de natalidade e mortalidade para um patamar de baixas taxas. Hoje a Europa ela sofre porque os índices de natalidade são muito baixos e os índices de mortalidade também são muito baixos. Então, há uma redução das taxas de mortalidade que decorre especialmente por conta do quê? Dos processos, das melhorias, do incentivo à ciência e à tecnologia voltada para a biotecnologia, voltada para a biomedicina, voltada para a melhoria das condições de higiene, de saneamento básico e da alimentação. Veja, cada vez que as melhorias ocorrem, as taxas de mortalidade vão diminuindo. Então, a diminuição da natalidade, por sua vez, ela já está direcionada às melhorias educacionais e à utilização de práticas anticonceptivas. O resultado da transição demográfica é um crescimento populacional baixo ou mínimo. Em alguns países da Europa, ocorre assim um crescimento natural negativo da população. Quando a taxa de natalidade, assim, então, ela é inferior à mortalidade. Então, nós temos um problema grande, é que a taxa de natalidade ela diminui cada vez mais. A gente percebe isso em alguns países europeus. Então, por causa do baixo crescimento natural ou vegetativo, a proporção de jovens no continente tem diminuído, obviamente, ao longo dos anos. Então, ao mesmo tempo, há um elevado padrão de vida na maioria da população. Qual é os motivos que levam a esse elevado padrão de vida na população? Ora, alimentação saudável, de qualidade, assistência médica com qualidade, renda mensal média ou alta, as condições de vida cada vez melhores, também a esperança de vida média aumentou. Consequentemente, a proporção de idosos também vem aumentando cada vez mais. Vamos compreender aquilo que eu te falei. Em 2005, a população europeia com mais de 65 anos era igual a 0,14 anos, certo? Estima-se que, se assim a medida continuar a mesma,
Até 2050, a população idosa deverá ultrapassar a população de 14 anos em mais de 87 milhões de pessoas. Porque diante do baixo crescimento natural e assim, então, um alto índice de população idosa, se não houvesse, por exemplo, uma saída aí da entrada de imigrantes, para a Europa, ou seja, se não chegasse pessoas de fora para trabalhar na Europa, a Europa entraria em um colapso socioeconômico muito grande. A população em idade ativa ou apta a trabalhar seria insuficiente se os estados não assim teriam condições financeiras para arcar com as aposentadorias e também com as despesas médicas, saúde, sobretudo da população idosa. Então, desse modo, muitos países europeus vivem um dilema. Ao mesmo tempo que adotam políticas de restrição à entrada desses imigrantes, necessitam deles. Calcula-se que em 30 anos, aproximadamente um quarto da população de vários países europeus, como Alemanha, França, Reino Unido, lembra aqueles que eu falei, Áustria, Itália, Espanha, estará aposentada. E se a grande parte dessa população vai estar aposentada, como é que vai ser a condição de trabalho? Vão empregar os velhinhos de 80, 90 anos de idade? Então não tem condições. Então precisa de sangue novo, precisa da juventude. Então a Europa ela vai passar, ela já iniciou esse processo de transição demográfica muito severamente. A Europa hoje está passando um problema muito sério. E muitos países dão até dinheiro, viu? Professor, como assim? Dão dinheiro para quem criar, para quem for ter filhos? Dão dinheiro, bancam as escolas, bancam a saúde e dão ainda uma casa. Como é, professor? Quer dizer que para ter filho vai para a Europa e lá na Europa você ganha uma casa, plano de saúde pago pelo país, emprego, qualidade de vida e isso. Mas isso é para quem mora lá, tá bom? Alguns países europeus têm estimulado a natalidade por meio de concessão de quê? De alguns benefícios. Por exemplo, ali na Alemanha tem uma política, né, de você ter filho. A política e a propaganda é que, por favor, tenha filhos. O governo estendeu aí um prazo, por exemplo, até da própria licença maternidade para 3 anos após o nascimento da criança. Isso sem corte de salário, estimulando que as pessoas tenham filhos, né? Então, há também outros benefícios, como, por exemplo, há bônus em dinheiro, ou seja, o cara ganha um salário, mas ele vai, devido a ele ter filho, ele vai ganhar um salário a mais ou 2 salários a mais, isso só porque ele teve um filho. Se ele tiver dois, ele dobra, triplica o salário dele. Também há a questão da disponibilidade de vagas em berçários e creches. Então, o governo ele distribui, cria berçários e creches a mais, com assistência ampla médica e também, para quem tem filhos, vai haver a redução de impostos. Veja, gente, como é interessante ter filhos na Europa, né? Em alguns países, como por exemplo a Alemanha. Então, essa política é uma política emergencial, tá? É uma política emergencial demográfica, de natalidade, que tem sido seguida por vários outros países europeus. Isso aí, gente, né, é muito sério. Outro ponto de nossa discussão hoje é relacionado às migrações. O desemprego, a pobreza e os conflitos de ordem étnica, política e civil, olha as causas. Essas causas, e aliados também à falta de esperança em alcançar melhores condições de vida, olha as causas. Todos estes motivos vêm fazendo com que muitos habitantes de países subdesenvolvidos migrassem, ou seja, se deslocassem, principalmente para os países mais ricos da Europa. A qualidade de vida nesses países e as oportunidades de emprego com altos salários são melhores que em muitos outros lugares do mundo. Por isso que essa condição da qualidade de vida, a busca por melhores empregos, as melhores condições sanitárias, as melhores condições de morabilidade, né? Isso faz com que muitos procurem esses países ricos para uma melhor condição de vida. Agora, para se ter uma ideia, de todas as pessoas que migram no mundo, cerca de 30% elas vão para o continente europeu. É incrível como as pessoas buscam ainda hoje a Europa como fonte de refúgio para melhores condições de vida. Então, a maioria das pessoas que se dirigem para a Europa, elas vêm de países subdesenvolvidos, especialmente da Ásia. De onde? Quem é o fluxo? De onde é o fluxo? Olha aqui, da Ásia, da África e dos países do leste europeu, né? Que
Além disso, muitos países europeus têm recebido migrantes provenientes de países que foram colônias no passado, como, por exemplo, da Argélia, né, que veio aqui para a França. Lembrando que a Argélia foi colonizada pelos franceses, né? Muitas vezes, na Europa, os imigrantes se inserem em atividades que exigem baixa escolaridade. Como assim, por exemplo, citamos aí os operários da construção civil, os trabalhadores domésticos e do campo. Apenas uma pequena parcela destes imigrantes é constituída por profissionais qualificados, inseridos assim em profissões mais valorizadas financeiramente. Na Europa, nós temos um problema muito grande, é porque estes imigrantes, nos seus países de origem, a saída dessas pessoas, bem mais preparadas intelectualmente, recebe o nome de fuga de cérebros. Nos últimos anos, em virtude da mudança da estrutura demográfica na Europa, houve assim uma diminuição da população economicamente ativa, aumentando assim o significado ativo de número de idosos. Então, já que houve uma diminuição da população economicamente ativa, aumentou o número de idosos. Com isso, foi crescente a necessidade de mão de obra do continente europeu, que muitas vezes passou a ser atendida por imigrantes. Então, volta aquela história dos imigrantes. Agora, a questão do número de imigrantes dentro dos países na Europa aumentou também as rivalidades, as perseguições, o racismo, aumentou cada vez mais o nível de preconceito e xenofobia. Xenofobia é a aversão de uma pessoa em relação a um estrangeiro. Xenofobia é a aversão de uma pessoa ao estrangeiro, tá? Então nós vamos ver muitos movimentos na Europa, na França, na Alemanha, na Itália, em Portugal, na Grécia e vários outros países que têm pessoas que fazem movimentos para expulsar os imigrantes que lá vivem. Principalmente, lembrando que a Europa é um continente que, infelizmente, assim como o nosso país, é um continente preconceituoso. Então, o preconceito é algo terrível, tanto na Europa como no Brasil, né? Pois um dos argumentos contra a imigração, um dos argumentos que esses povos na Europa falam contra esses imigrantes é que eles justificam pela, pela perda dos seus postos de trabalho para um estrangeiro, né? Então, grande parte dos casos de xenofobia que ocorrem na Europa, ela se identifica por conta de atitudes de preconceitos, por atos de discriminação em relação às pessoas vindas de outras etnias, de outras culturas ou até mesmo também de outra religião. E para finalizar, nós temos aqui 5 perguntas, tá? Todas elas direcionadas a esse texto que nós estudamos agora. No mais, um grande abraço para todos, boa atividade e uma boa semana de estudos. Até semana que vem.